Personagens e conexões. Carruagem do Rei Astraca. O Rei Astraca não era dado a ser surpreendido facilmente. Ele se considerava praticamente imperturbável mesmo quando estava com raiva, e é por isso que o perturbava ver Dominique perder a paciência, ataques de raiva causados por más decisões. Agora ele estava se perguntando se seu próprio ato impulsivo de simplesmente sequestrar a garota como fonte de inteligência sobre o rei feiticeiro foi uma decisão pior do que a de seu aliado na teocracia Slane. Ele limpou a boca, e depois tirou um pano do seu piquete, e limpou o vinho da camponesa loira, e risonha, tendo o cuidado de limpar o vinho do cabelo dela também. Suas risadas diminuíram, mas ela não se encolheu como antes, provavelmente porque o pano estava entre a pele dele e a dela. Ah! Cama do rei feiticeiro. Ele olhou para ela em dúvida. Ela sorriu de volta em resposta silenciosa. Você está brincando, ele disse. Ela balançou a cabeça. De volta ao silêncio, não é? Ela assentiu com um sorriso. Você pode provar isso? Ele perguntou. Ela sorriu, e assentiu. Como? Ele perguntou surpreso. Ela parecia um pouco frustrada. Você quer me contar, mas não quer falar comigo até que eu cumpra minha parte no trato? Ele perguntou. Ela assentiu vigorosamente. Você gosta disso, não é? Ele perguntou com aborrecimento. Ela assentiu vigorosamente. Ele suspirou exasperado. Você sabe. A maioria dos reis já teria perguntado fortemente. Ela olhou para ele com uma expressão de confusão. Quero dizer, machucar você, torturar você. Francamente, você deveria estar grata por eu não ter decidido fazer você falar. Rei Astraca disse em um tom de voz perturbado. Ela encolheu os ombros, e olhou para ele como se ele fosse um idiota por dizer isso. Eles viajaram em silêncio por um tempo, e finalmente chegaram a uma cidade. Quando percebeu que haviam alcançado alguma aparência de civilização, o rei Astraca ordenou que a carruagem parasse. Percebendo onde eles estavam, ela respirou fundo para soltar um grito de gelar o sangue, mas rápido como um golpe de cobra, o rei Astraca cobriu sua boca, seus olhos se arregalaram de terror ao seu toque. Ele conseguiu abafar seu grito, e ela se debateu embaixo dele, tentando desesperadamente se afastar. Ele pegou um pano, e o forçou por uma abertura entre os dedos, e depois para dentro da boca dela. Ao fazer isso, os olhos brilhantes e doces embotaram, e ela pareceu prestes a chorar. Sua consciência o atormentava, mas ele voltou para seu lugar. Ele abriu a ripa atrás de seu assento que lhe permitia falar com o condutor, e disse: Cocheiro, retome a viagem, leve-nos para fora da cidade, e depois volte, e pegue os seguintes itens. Ele rapidamente rabiscou a lista dela, e a colocou ao lado dos pés do cocheiro. Como você quiser, senhor. O homem disse, e o som dos cavalos recomeçou, levando-os além dos ouvidos humanos em um intervalo de 15 minutos. Ela olhou para ele com olhos consideravelmente embotados, e ele podia ouvir soluços sufocados vindo dela, e ela balançava para frente e para trás, profundamente perturbada. Quando eles estavam fora da cidade, e o cocheiro desenganchou um cavalo, e o trotou de volta, e eles ficaram novamente isolados, e sozinhos, o rei Astraca disse: Vou tirar sua mordaça, mas sem gritar. De qualquer maneira, não há sentido nisso. Estamos sozinhos até o cocheiro voltar. Ele disse, acenando com um dedo para a indefesa Vanisa. Ele estendeu a mão, e arrancou da boca dela, e ela engasgou, e começou a tossir. As coisas que você pediu estão chegando, isso é bom o suficiente? Ele perguntou. Ela olhou fixamente para ele. Não, né? Ele disse. Que tal algo de boa fé? Ele perguntou. Ela olhou para ele, com ceticismo e incerteza estampados em seu rosto. Você pode explicar pelo menos por que você reage dessa maneira? Ele perguntou a ela. Ela pareceu considerar o que ele havia perguntado, mas a princípio ele não teve certeza se ela estava pensando em como responder, ou se deveria responder ou apenas ficar em silêncio. Depois de um tempo, ela balançou as pernas para fora do assento, e começou a se mexer para se sentar. O rei Astraca, percebendo sua intenção, e pensando que era uma chance de ganhar algum favor dela enquanto buscava respostas, inclinou-se para ajudá-la a se sentar, e ela pronunciou sua primeira palavra depois de algum tempo. Não, ela disse, e ele sentou-se muito lentamente. Por fim, ela conseguiu sentar-se, e olhou para ele. Então, você vai responder então? Ele perguntou.
Ela parou por um momento, e assentiu. Porque meu corpo é meu, ninguém pode tocá-lo sem que eu diga que está tudo bem. Sua voz tinha uma nota de finalidade. Não quero que ninguém me dê as mãos, nobres assim, pensam porque sou bonita, e uma camponesa, que sou apenas um brinquedinho saltitante com o qual eles podem brincar, e jogar fora. Sei que nobres sabem como mandar soldados. Eles surgem, e pensam porque eles são grandes, e fortes ou ricos, e nobres, apenas aparecem e... Ela desviou o olhar. Ah, sabe como eu sou, pensa que não vejo seus olhos no meu peito, pensa que não vejo quando seus olhos olham para mim, pensa que não vejo o que você pensa quando suas mãos vêm até mim. Você acha que não ouço quando pessoas como você chamam, como se você estivesse chamando um cachorro que pode fazer truques para você. Posso ouvir o que você quer no que você diz. Ela explodiu. Posso ver você armado, e suas ameaças estão aí. Seus olhos lacrimejaram. Todos vocês se acham tão inteligentes, fortes, e poderosos, e elegantes, o que significa que vocês podem fazer qualquer coisa para me animar, porque sou uma camponesa, e uma garota, e não tenho voz, nem mesmo sou elegante, então acham que eu quero vocês. Isso só porque vocês têm tanto, e eu tenho tão pouco que você pode simplesmente subir, e me agarrar, e minhas pernas se abrirão para você. Isso é tudo que eu sou para você. É por isso que você pensou em me bater. Eu não fiz nada com você. Eu nem te conheço. Mas você se esgueirou por trás de mim, você me bateu, você me machucou, você pegou meu dinheiro, cortou minhas roupas, me arrastou para sua carruagem, e fez, não sei o que aconteceu enquanto eu dormia contra minha vontade. E você acha que eu deveria estar feliz? Grata. O inchaço em seus olhos não desapareceu, começou a transbordar conforme a frustração e a raiva transpareciam em sua voz. Por quê? Porque sou pobre. Porque sou uma camponesa. Porque sou uma garota. Você pode fazer qualquer coisa, e ninguém pode fazer nada sobre isso. Você acha que sou apenas uma idiota, e deveria rir, e pular em você quando você quiser. Ou você acha todas essas coisas, e que eu quero fazer coisas com você. Eu vejo sua arma aí. Ela disse olhando abaixo da cintura dele. Arma. Ele vociferou quando percebeu a que se referia. Como você acha que eu deveria chamar isso? Você é nobre, você usa isso para machucar pessoas como eu, e acha que deveríamos ficar felizes com isso? Vocês são nada além de um bando de bandidos bem vestidos. Ela explodiu. Eu sei o que você vai fazer comigo, e mesmo que você não saiba, um de seus homens vai fazer, porque eu sou uma prisioneira, ou apenas porque ele está entediado, e eu estou lá. É o que vocês todos com poder fazem conosco. Ela explodiu. Claro que eu te odeio, claro que não confio em você. Claro que estremeço, e grito, e tento fugir. A raiva dela atingiu o auge em sua voz, e o rei Astraca mal podia acreditar que um camponês falaria com ele dessa maneira. Mas ele, pelo menos por enquanto, precisava da cooperação dela. Bem, se isso significa alguma coisa. Eu não toquei em você de nenhuma maneira que não fosse necessária para amarrá-la. Ela olhou para ele em dúvida. Não tenho motivos para mentir, disse ele, e serviu-se de um pouco de vinho. Com quem você reclamaria? Eu sou um rei, e é como você diz, posso fazer o que quiser, então. Por que mentir? Ele perguntou. Ela pensou sobre isso. Acho que faz sentido. E aqui está o seu dinheiro. Ele disse, e abriu uma gaveta contendo a bolsa dela. Quando eu conseguir o que quero, devolvo para você, e deixo você ir. Ele adicionou. Ela franziu a testa com incerteza. Escute, disse ele. Não vou negar que você é linda, não posso deixar de notar isso, mas juro que não vou violar você dessa maneira. Sabe quantos como você tentaram simplesmente me agarrar? Ela perguntou a ele com os olhos estreitados. Soldados com suas espadas, mercadores com dinheiro, nobres com poder, eles pensam que eu, posso simplesmente ser. O que eles querem que eu seja? Não confio em você. Ele fez uma pausa. Posso lhe dar minha palavra sobre meu nome? Ele perguntou. Ela respondeu. Você já me sequestrou, meio que não vale muito para mim. Minha palavra como nobre? Ele perguntou. Já estive perto de muitos dos quais tive que fugir. Ela respondeu. Ele fez uma pausa, e pensou sobre isso por um momento, e se inclinou para frente, e disse com grande solenidade. Eu juro pela vingança do rei feiticeiro que nunca irei forçar você, ou permitir que aqueles abaixo de mim façam o mesmo.
A luz voltou aos seus olhos. Ele pode matar você de qualquer maneira pelo que você fez comigo. Mas se você cumprir essa promessa, vou dizer a ele que você manteve a promessa quando foi dada em nome dele. Não sei o que valerá para você, mas eu posso dizer isso a ele. Presumindo que você não me mate. Ele bebeu de sua taça, e disse: O rei feiticeiro não é diferente da maioria dos outros nobres. Afinal, ele usava você na cama quando queria, não é? Ela balançou a cabeça vigorosamente. Então você inventou essa parte? Você disse que poderia provar isso? Ele disse. Ele a viu lutar para colocar os pulsos amarrados sob os pés. Você precisa de suas mãos? Ele perguntou. Ah, sim. Ela respondeu. Jure em nome de Deus que você não lutará, nem fugirá, nem resistirá a ser resguardada depois, e eu libertarei seus pulsos por enquanto. Ele respondeu. Ela olhou para ele, olhos retos, a elasticidade havia desaparecido, assim como o cinza, aqueles não eram os olhos doces da garota saltitante que ele tinha visto pela primeira vez, eram claros e inteligentes. Juro em nome de Ainzoal-Gon, o único e verdadeiro Deus deste mundo, que não tentarei escapar, resistir ou lutar. Pelas próximas 3 horas. Ele olhou para ela em estado de choque, sua fala grosseira de camponesa havia desaparecido, e ela se torceu para expor as costas onde seus pulsos estavam amarrados. Solte-me. Ela disse com autoridade. Ele estendeu a mão, e desfez o nó, surpreso por sequer considerar repreendê-la por não usar a cortesia de seu título. Ela então estendeu a mão para a frente da camisa, puxou algo, e estendeu onde ele pudesse ver, mas não soltou. O que é isso? Ele perguntou. É uma imagem, o que o rei feiticeiro chamou de fotografia. Ele conseguiu essas coisas mágicas, elas fazem pinturas perfeitas naquele momento. Ela disse, e sua fala camponesa retornou lentamente. Ele olhou para ela, era uma foto de Vanessa, abraçando o braço do rei feiticeiro, sentada no que devia ser a cama mais cara e luxuosa do mundo conhecido. Então, ele usou você, você simplesmente gostou. Ele disse, arquivando silenciosamente o conhecimento daquele dispositivo fantástico. Ela balançou a cabeça vigorosamente. Não, veja, ele é diferente. Ela começou a rir. Eu brinquei muito com ele, me deixei divertir um pouco com ele, até fingi que estava dormindo uma vez, e me despi perto dele. Mas ele nunca me tocou, exceto quando ele estava sendo legal comigo, quando eu estava triste ou sozinha porque todos os meus amigos foram comidos ou fugiram, e me deixaram. Ou se viraram contra mim porque eu fiquei bonita, e eles pensaram. Ela desviou o olhar novamente, e então continuou. Mas ele não fez. A voz dela se firmou. Ele poderia, ele me salvou, me alimentou, até começou a me ensinar, posso ler agora. Ela sorriu com orgulho. Eu sei escrever, e ele até me deu livros, e me deixou visitá-lo. Bem, se ele me dissesse para fazer isso, eu diria sim. Mas veja, ele não fez. Eu não gosto disso, ele não gosta disso, porque ele não quer o que não quer de volta. Ela parecia indignada com o aparente ataque ao personagem do rei feiticeiro. Ela riu. Eu brinquei muito com ele, admito, e sei que ele gostou, mas não estava na cama porque ele estava se divertindo comigo, estava na cama porque fiquei muito doente, então escrevi uma carta de adeus para ele, porque perder alguém dói muito, e não queria me machucar indo morrer sem dizer tchau ou nada. Alguns dias depois que enviei a mensagem, acordei e estava nessa cama, e ele estava ao meu lado. Ela disse melancolicamente. Seus olhos ficaram claros e inteligentes novamente. Eu pensei que estava no céu, que meu Deus estava realmente me recebendo no paraíso, porque eu estava na casa dele, e era realmente um paraíso como nenhum outro. Ele riu quando perguntei se era onde eu estava, e disse que não, estava na casa dele. Perguntei qual era a diferença, e acho que não tinha porque ele só riu para mim de novo. Passei vários dias lá, e depois ele me mandou para casa quando eu estava bem, com alguns livros para ler que ele me deixou pegar na biblioteca que ele tinha, me dizendo para avisá-lo quando eu terminasse com os livros, e então eu poderia voltar e pegar mais emprestados. Os olhos dela começaram a mudar novamente, eles recuperaram o salto brilhante para eles pareciam dançar diante dos olhos dele. Você faria isso? Ah, aposto que se você tivesse uma camponesa em sua cama, seria apenas para você usá-la, e então você mandaria lavar os lençóis porque um camponês tocou neles. Ele é um verdadeiro rei,
Tudo bem, sim, não me importo. Ela disse, suas emoções claramente começando a aumentar novamente, e quando a dança em seus olhos desapareceu, a inteligência penetrante retornou. Eu estava com ele uma vez, andando pelas ruas de Irrantel, ele viu um garoto conversando com uma garota, ele era. Bem, talvez não fosse gentil com ela, mas ele a queria, ele estendeu a mão para tocá-la, ela afastou o braço dele, e disse não, não é maldade, mas ela não queria que ele fizesse isso. O menino, ele disse para ela. Ah, vamos lá, vamos só. Eu não sei o que ele era prestes a dizer a ela depois disso, porque um momento depois ele se viu olhando para o rei feiticeiro. Nunca esquecerei o que ele disse. Ela disse não, rapaz. Você quer que seus desejos sejam ignorados quando você os expressa? O menino disse. Bem, não, senhor. E então ele disse. Então não ignore os dela. Se você gosta dela, ouça-a, se ela disser não, presuma que ela está falando sério, não trate os desejos dela em relação à sua carne como se fossem opcionais para você. Eles não são. Ela pertence a si mesma, você não tem o direito de tocar nela um dedo a mais do que ela permite, entendi? Vanessa riu. O garoto praticamente se molhou, mas quando o rei feiticeiro pediu desculpas, pude ver que ele sentiu um pouco de vergonha de si mesmo, pelo menos. Ele fez isso, você acha que ele é do tipo que me usaria só porque não posso impedi-lo se ele quisesse fazer? Ela balançou a cabeça. Não, ele não é, e é por isso que ele é melhor que todos vocês. Ela cruzou os braços teimosamente, e o rei Astraca lentamente absorveu tudo o que lhe foi dito, o silêncio reinou por vários minutos, e então uma batida quebrou o devaneio. Pode abrir. O rei disse, e a porta se abriu, e o cocheiro ofereceu os itens solicitados. Vamos retomar a viagem. O rei Astraca disse, um tanto mal-humorado, enquanto oferecia uma travessa coberta para Vanessa. A inteligência desapareceu de seus olhos, e os olhos dançantes, e o comportamento saltitante pareceram retornar. Ah, hora de Sanish. Ela disse com uma risadinha. Não vou te contar nada que possa ajudá-lo contra o rei feiticeiro, mas posso ensinar isso. Ela disse, e começou a fazer um sanduíche na frente dele, arrancando dele um olhar curioso em troca. Escritório privado da rainha Draudilon. Você enviou a carta, Majestade. Vermilion perguntou um tanto reprovadoramente, como se esperasse que ela adiasse, o que ela fez. Por uma hora, antes que o medo das consequências de não contar a ele superasse o medo das consequências de contar a ele. Eu enviei. Ela disse infeliz. Eu a enviei pelos nossos mensageiros mais rápidos para Irrantel, com o mensageiro tendo dinheiro suficiente para comprar cavalos descansados ao longo do caminho, para que eles não precisem parar para fazer muita coisa. Vermilion assentiu. Bom. Seus braços estavam cruzados atrás das costas, e o silêncio se estendia entre eles. Ela estava sentada, meio caída para o lado na cadeira, a cabeça apoiada no punho, tamborilando os dedos no apoio de braço com a outra mão. Ele ficou em pé, e olhou para ela. O que? Ela perguntou. Já sabemos de mais alguma coisa? Ele perguntou como se isso devesse ser óbvio. Nada além de que estamos mais fodidos do que pensávamos que estávamos. Ela disse categoricamente. Mantivemos um guarda na casa dela de hora em hora, todos os dias, e vasculhamos o local constantemente em busca de qualquer pista, e você sabe o que conseguimos por esse problema? Ela perguntou a ele. Ele balançou sua cabeça. Um casaco de pele de panda. Obviamente feito de um homem-fera. E pior. Estas. Ela estalou, e abriu a gaveta da mesa, pegou uma folha de papéis, e os jogou na mesa. Você sabe o que é isso? Ela disse duramente. Eu não. Ele perguntou. São cartas. Ela disse. Ele parecia perplexo. Sabíamos que ela já sabia ler, o que é incomum para um camponês, mas... Do rei feiticeiro. A rainha Draudilon disse com uma voz gelada, a boca de Vermilion se fechou no meio da frase. Você me ouviu direito. Uma camponesa. Tem-se correspondido. Com cartas escritas à mão. Entre ela e o monarca mais poderoso do mundo conhecido. E não apenas acontece que um de nossos nobres impuseram impostos sobre ela com o objetivo explícito de destruir seu negócio, efetivamente roubando o dinheiro que um rei impossivelmente poderoso deu a ela como recompensa por um bom serviço. Ela agora está totalmente desaparecida, enquanto eu sou a última pessoa conhecida que esteve com ela.
E se você quer saber o quão pior isso pode ficar? Nem diga a Vermilion, eu conheço esse rosto. Ela disse, e abriu outra gaveta, e tirou uma figura, e colocou-a delicadamente sobre a mesa, deslizou-a, e girou-a para que seu primeiro-ministro pudesse vê-la. Seu rosto ficou pálido. Sim, é o que você pensa que é. Agora não sei quanto tempo eles tiveram que pousar ao artista. Ou como o artista fez isso sem apresentar qualquer evidência de sua mão, mas essa é uma imagem da nossa camponesa desaparecida, que falou por ele em nossa reunião, que atestou pessoalmente seus muitos feitos, e seu caráter. Abraçando aquele monarca. Do que só posso presumir ser sua cama pessoal. Eles descobriram escondido debaixo do colchão dela, eu posso apenas supor que ela queria isso próximo, mas não óbvio para mais ninguém. Ela pegou uma garrafa, e serviu 2 taças. Normalmente Vermilion tentava impedi-la de beber, pelo menos muito, mas nesta ocasião, quando ela fez um gesto para ele se sentar, ele o fez, e quando ela lhe ofereceu uma taça, ele aceitou. Eu me pergunto se sobrará o suficiente de mim para enterrar. Ela disse. Deuses! E se ele pensar que nosso reino está tentando obter favores da teocracia Slane? E se ele pensar que fizemos isso para puni-lo por tomar parte de nosso reino? E se ele decidir que isso é um prelúdio para nossas próprias atividades? Ela terminou a taça, e jogou-a fora, e bateu os cotovelos na mesa, e depois bateu a cabeça nas mãos. Vermilion não teve palavras de encorajamento para oferecer a ela no início, ele só largou a taça depois de terminar, serviu outra para si mesmo sem perguntar, depois ficou pensando. Não vai dizer nada? Ela perguntou sem olhar para cima. Não, ele disse abruptamente. Nenhuma palavra de encorajamento, nenhuma crítica, nenhuma observação inteligente. Ela perguntou. Não, ele disse com igual brevidade. Bem, você não vai ser útil. Ela perguntou. Não, ele disse. Ela suspirou enquanto ele terminava outra taça. Você se sentiria melhor se eu me oferecesse para ser morto junto com você? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Eu sou a monarca deste reino, se for o caso. Se ele estiver preparado para derrubar meu país para encontrá-la, eu me renderei sem lutar, com a condição de que ele não puna meu povo. Além daquele nobre que usou o sistema para roubar Vanisa. Talvez assim eu seja lembrada por meu sacrifício, e não por minha incompetência. Ela disse com desespero. Bem, Vermilion começou. Podemos estar julgando mal isso. Lembre-se de que ele não é como o nobre comum ou o monarca comum. Quero dizer, até mesmo o fato de que ela poderia estar tão perto dele sendo uma mera camponesa. Quantos camponeses você conhece pelo nome? Ele perguntou a ela incisivamente. Ela estava prestes a falar quando ele interrompeu. Fora os que trabalham aqui. Ele adicionou. Sua boca se fechou. Nenhum. Ela disse melancolicamente. Se alguém deixasse seu emprego, e fosse para outro lugar, você escreveria para ele? Ele perguntou a ela. Não. Ela disse, olhando para baixo, pensativa, e depois olhou para cima novamente. Isso também é o que torna isso mais perigoso, ele constrói conexões com os plebeus, talvez não com todos, mas ele faz de tudo para aqueles com quem isso acontece. Ele transformou um escudeiro em uma das pessoas mais poderosas do reino sagrado, ele derrubou a razão, ele derrubou o método, ele virou o tabuleiro do jogo, e não sei como ele responderá a isso. Ela disse com frustração. Tudo verdade, mas ele também pode ser razoável, e preferir encontrá-la, e encontrar as respostas primeiro. Não acho que um ser tão inteligente seria tão precipitado a ponto de nos punir primeiro, e depois descobrir os fatos. Vermilion acrescentou. Justo. Draudilon disse. Mas ainda quero outra bebida. Vou pegar outra taça para você, minha rainha. Ele disse. Faça isso, e 2 garrafas, acho que vamos consumir mais de uma. Ela disse com um suspiro. Certo. Ele adicionou. Perto de Anana. Neia ficou aliviada. Após o extermínio bem-sucedido do grupo de emboscada, ela fez grande progresso no avanço de volta ao norte, remédios tinha, por alguma razão, pelo menos temporariamente interrompido a perseguição, e eles estavam a poucos quilômetros de Anana, e o primeiro sinal de ajuda chegou na forma de uma companhia de soldados da Justiça Negra, paladinos vermelhos, e sacerdotes acorrentados. Eram apenas 300 homens, mas isso representava um aumento substancial, sobretudo por causa da informação que tinham reunido.
Então você está dizendo que unidades da Justiça Negra estão se formando na maior parte do norte? Ela perguntou. Sim, disse o comandante da companhia. A capital é muito menor agora. Há uma semana, recebi a notícia de que Gil Crestres e Robel estavam recebendo pessoas patrocinadas em várias cidades e vilarejos, principalmente lugares com defesas sólidas, e que as remessas de armas do rei feiticeiro aumentaram 10 vezes desde que você foi para o sul. Temos gente suficiente para um exército, e tudo o que precisamos fazer é reuni-los. É provavelmente por isso que eles não vieram para o norte. Scanna refletiu. Remédios precisa reformar seu exército de uma perseguição rápida para um de conquista militar, e eu aposto que ela está reunindo seus aliados lá para marchar para o norte. Sua população é muito maior, e eles ainda têm uma marinha. Nós temos que ir para o norte, e nos preparar rapidamente, porque não acho que eles nos darão tempo para mais nada. Concordo. Neia disse. CZ, quanto tempo até chegarmos a Prarte? CZ pensou por um momento. Marcha forçada. 5 dias ou menos se os mais fracos forem deixados para trás ou colocados na carroça para nos seguir. Ok. Então é isso que faremos, usamos vários pergaminhos, e convocamos cavalos mortos-vivos, enviamos mensagens por todo o reino para todos os centros amigos, e ordenamos que venham para Prarte. Devemos lutar unidos, usaremos essa posição como uma âncora, e prender remédios no sul enquanto pudermos, com nossa posição mais ao sul sendo em Kedin. Podemos emitir mandados fiscais para pessoas com trabalho morto-vivo pedindo que doem seu esqueleto, e trabalho zumbi para criar um exército adicional para remédios enfrentar. Todos nós a conhecemos, ela não será capaz de resistir a colocar isso de lado, e só temos que esperar um pouco, e então nossos aliados começarão seus próprios esforços para derrubar esses idiotas. A voz de Neia era confiante e firme, havia um fogo e zelo em seu rosto que havia sido perdido em Wemark, mas agora estava revigorado. Enquanto ela participava do planejamento de como atrasar o avanço do Sul, e como conter qualquer intervenção oficial do governo do Norte, na verdade Scanna estava mais focada em Neia, que parecia mais ela mesma agora do que em talvez meses. Foi uma sensação boa.